TV Viçosa. Você passa aqui. Apoio Cultural. Agros, Instituto FV de Seguridade Social. Olá, o rompimento de 2 barragens da mineradora Samarco, que liberou uma enxurrada de lama e causou grande destruição em Mariana, aqui pertinho de Viçosa, deixou mais que pessoas mortas e uma comunidade inteira sem ter onde morar e trabalhar. Segundo o IBAMA, é o maior desastre ambiental causado por mineradora do país. Nesses últimos dias, os pesquisadores da UFV têm sido convocados pela imprensa para dar opiniões sobre danos causados pela lama tóxica, que se espalha pelo Rio Doce. No Sala Especial de hoje, vamos conversar com 2 pesquisadores sobre as consequências deste desastre e como a universidade pode colaborar para entender e minimizar as consequências. Então, fique aí que o Sala Especial está começando. O desastre provocado pelo rompimento das barragens envolve uma série de conhecimentos especializados fundamentais para entender as causas e consequências. Com a gente aqui no estúdio da TV Viçosa estão os professores Eduardo Marques, do Departamento de Engenharia Civil da UFV, e o professor Marcelo Leles, do Departamento de Economia Rural. O professor Marcelo coordena um projeto que assessora os atingidos por barragens. E o professor Eduardo é geólogo e professor de uma disciplina que chama Impactos Ambientais em Obras de Engenharia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, bem-vindos ao programa. A minha primeira pergunta é exatamente essa. Nós que trabalhamos aqui na assessoria de imprensa da universidade, a imprensa costuma acionar a gente aqui e nós acionamos vocês, que são os pesquisadores. Na nossa expectativa, a demanda da imprensa nacional para nós aqui está menor do que a gente pensava. Embora a gente atenda imprensa o dia inteiro, está menor do que a gente pensava. A qualificação da cobertura da imprensa, na opinião de vocês, está boa, está satisfatória? Assim, as coisas que têm sido ditas têm um fundo científico embasado num conhecimento acumulado? Bom, na minha opinião, primeiro eu queria agradecer a presença aqui. Então, prazer estar aqui com o Eduardo, com a Leia, o pessoal de casa. Eu acho que não. Eu acho que a imprensa ela tem se focado muito, principalmente em Mariana, no distrito de Bento Rodrigues, que foi o mais atingido, mas tem alguns outros municípios e outras comunidades que foram bastante atingidas que pouco se vê falar. Um exemplo disso é Barra Longa. Semana passada eu estive lá, na quinta-feira, e uma coisa, conversando com os moradores, que me chamou bastante atenção é isso. Eles se sentiam meio ressentidos de terem sido esquecidos, apesar de lá não ter tido nenhuma vítima fatal, mas teve muitas perdas materiais e as pessoas lá estão muito perdidas em relação a algumas informações e tal. E a imprensa meio que colocou Barra Longa como nota de rodapé. Então eu acho que isso é um ponto falho Porque a lama chegou lá. Chegou lá, mais de 200 casas estão comprometidas, principalmente no bairro do Morro Vermelho e na pracinha, né? Teve a oportunidade de ver lá. Existe um problema muito sério lá com a lama, onde vai colocar essa lama. Lá, semana passada, eles estavam tirando essa lama e colocando no parque de exposição. E essas informações não têm chegado na imprensa oficial. O que a gente percebe é que existe uma mobilização muito grande. Hoje facilitou muito as mídias, né? Através dos movimentos, como o movimento Atingidos por Barragem, que é um movimento que vem trabalhando desde o primeiro dia do rompimento lá em Mariana, lá na região, organizando as pessoas, fazendo vídeo e postando nas mídias. No Facebook, principalmente, né? O Facebook tem dado um apoio muito grande, né? Sim, inclusive tem um grupo falando dos acontecimentos, aí não só lá em Mariana, mas Barra Longa, Governador Valadares, a grande quantidade de peixes mortos, enfim. Se não fosse essas mídias, a gente iria ficar sabendo muito pouco do que está acontecendo nessas outras regiões. E as mídias sociais acabam pressionando também a grande imprensa. Sim, né? Com certeza. Essa semana, por exemplo, essa campanha de que as pessoas estão falando de Paris esquecendo o desastre de Mariana, essa pressão tem sido via mídias sociais. Sim, essa é uma preocupação minha também como
como uma pessoa que está tentando contribuir de alguma forma na região, ajudando o pessoal a se organizar, a gente está querendo propor algumas discussões em relação a isso, é que o atentado lá da França faça com que essa grande catástrofe seja colocada em segundo plano aqui. Essa é uma preocupação que a gente tem e a gente quer evitar isso. Inclusive, na semana que vem, o PACAB, na terça-feira, vou fazer uma propaganda aqui, a gente está chamando um debate aqui na universidade, na terça-feira às 18h30 no CE, trazer os movimentos e tal, e fazer uma discussão qual que é o papel da universidade. Professor? Terça-feira, dia 24, no CE, às 18h30, sala 10, para a gente fazer uma discussão nesse sentido. Vamos estar lá também. Com certeza. E aí, a cobertura da imprensa, o que você acha? Assim, eu acho que a cobertura da imprensa é muito fraquinha, tanto do ponto de vista de abrangência quanto do ponto de vista técnico, principalmente do ponto de vista técnico, que é o que eu quero me ater mais aqui. Aqui em Minas Gerais eu noto um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais de vontade de ter mais acesso a uma informação de melhor nível. Mas assim, o que a gente vê aí nas redes nacionais, nos jornais de divulgação nacional, é muita desinformação, mais do que informação. Tanto quanto, por exemplo, fazendo uma correção até a nós aí, na verdade não foram 2 barragens, foi uma barragem que rompeu. A lama, a gente pode discutir aqui, ela causa uma série de problemas ambientais, com certeza vai causar esse problema vai demorar muito tempo a ser resolvido, mas ela não é tóxica do ponto de vista químico. A gente pode até discutir aqui depois, ela causa mais problema físico na água do que químico, com certeza. Não tem lá os elementos pesados que são tóxicos? Não, olha só, o minério de ferro, ao contrário de quase todos os outros minérios metálicos que são explorados em Minas Gerais, o beneficiamento do minério de ferro, ele é o beneficiamento que menos usa produtos químicos no seu processo de beneficiamento. O processo de beneficiamento do minério basicamente você pega o itabirito, que é a rocha, moe, e aí, como o teor de minério está caindo muito por causa da demanda e cresceu muito na década passada, hoje nós estamos lavrando teores de minério que não se lavrava antigamente. Mas esses teores não são suficientemente ricos para poder entrar na siderurgia. Então, o que se faz? Pega o minério, moe e joga num tanque. Por quê? Porque esse minério é constituído de 2 camadas, basicamente. O ferro, que é o minério, e a sílica, que é a areia, que é sílica, quartzo. Você tem que separar isso para poder aumentar o teor de ferro. Pronto. Aí você joga nesse moe, joga nesse tanque, e aí você joga amido de milho, joga amina, porque o amido vai grudar no ferro, vai otimizar o processo de decantação do ferro, que ele é mais denso. E a amina vai agarrar na sílica e vai otimizar o processo de flotar. E depois você joga soda, hidróxido de sódio, para poder regular o pH. E aí você joga isso na barragem de rejeito. Eu trouxe até ali para você depois deixar qual é a composição hoje, consta do licenciamento ambiental, qualquer pessoa que mexa com geoquímica sabe isso. O que não quer dizer que não vai ter problema, porque você tem muito sólido de suspensão, muito ferro, muito manganês e muita turbidez, né? Que basicamente é o que está causando todo esse problema aí para baixo. A diferença é que quando eu consigo tirar isso da água, eu consigo beber água. Por exemplo, Valadares hoje consegue beber água porque a turbidez, os sólidos, o ferro, chegou a um nível que a gente consegue tratar. Então essa lama não é tóxica? Não é tóxica. É porque demorou assim 2, 3 dias para começar a aparecer os primeiros. Existe mercúrio, existe arsênio, existe tudo dentro da água do Rio Doce, mas isso já existe há muito tempo. Qualquer pessoa pode entrar no site do IGAM. E não é culpa da mineração? É culpa de mineração passada, é culpa de indústria, é culpa nossa da cidade que não tem tratamento de esgoto. Tem várias, quer dizer, não é só a mineração que polui o Rio Doce, a mineração é uma atividade dentre várias que polui o Rio Doce. Inclusive nós que não temos aterro sanitário, não temos tratamento de esgoto. Mas essa mortandade de peixes, por exemplo, não é causada por esses elementos? Não, é causada porque você aumentou muito a carga de sólido de suspensão e muita turbidez, diminui a quantidade de oxigênio, diminui a luminosidade e o peixe não consegue existir, vai morrer tudo mesmo. Tá, professor, como não foram 2 barragens? É o que todo mundo se fala. Não foi. A barragem que rompeu é uma barragem de Fundão, que é uma barragem bastante risco muito elevado. Ela rompeu, desceu o vale do rio abaixo e ela galgou a barragem de Santarém, que é uma barragem que tinha a jusante do rio, passou por cima. Mas essa barragem não era uma barragem de rejeito. Ela passou por cima, mas ela não rompeu. Ela causou um rebaixamento
80 centímetros a 1 metro da cota máxima dela, da barragem. E causou alguns problemas de erosão, mas ela está lá em pé. Mas o que estava nela desceu? Não, inclusive ela está lotada de rejeito. Nessa barragem tem cerca de 5 milhões de metros cúbicos de rejeito hoje. O que causou? Por que até hoje ninguém sabe o que causou isso? Parece que tem alguma coisa escondida assim, ou é porque está difícil mesmo saber? Não, tem uma série de hipóteses, mas para a gente confirmar as hipóteses, a gente precisa ter acesso aos dados. Quem tem? A Samarco? A Samarco tem acesso aos dados e... A Samarco sabe por que rompeu? Também alguma parte. Não sei, porque eu não estou em contato com eles. O que eu posso dizer é que a barragem tem uma série de características técnicas que a levam a ser classificada como uma barragem de alto risco. Primeiro, ela começou a ser construída em 2008. Então ela tem 7 anos de vida. Nesses 7 anos de vida ela aumentou 100 metros. Ela tem uma cota hoje de 100 metros. Então ela cresceu uma taxa de 14,3 metros ao ano. Quando o limite máximo você pode fazer uma barragem daquele tipo de alteamento com montante é 15 metros. Acima disso o risco é altíssimo. Existem informações de que ela tinha um sistema de monitoramento muito bom, mas o sistema de monitoramento parece que não mostrou nada. Se ele não mostrou nada, ou ele não era muito bom, ou alguém não soube interpretar os dados que estavam lá. Uhum. O fato é que uma barragem daquele tamanho não pode romper com um sismo de 2,6. Pois é, esse abalo sísmico que me parece que a imprensa tem dito que é comum, né? Acontece no Brasil, em qualquer lugar, 2,2. O mais alto foi 2,6. Não saiu da rotina. Existe uma diferença também que tem que tomar cuidado, que é o seguinte: um abalo desse não é capaz, ou não deveria romper uma barragem daquela. Pronto. Se rompeu, é um erro de projeto. Porque dá a impressão de que isso fica é o motivo para se colocar a culpa num acidente mas natural, isso aí é facilmente contestável ou contestável. O problema é que existe uma diferença de um terremoto de 2,6 que ocorre a 200 km de distância da sua casa e o outro que acontece embaixo da sua casa, porque a energia liberada é a mesma, a escala Richter mede de energia, mas a intensidade dos efeitos são diferentes, porque está mais próximo. Esse terremoto de 2,6 foi próximo do lago, mas mesmo assim, sendo próximo do lago, ele não pode romper uma barragem. O que ele pode causar são efeitos secundários que, somados a problemas da barragem, levaram a barragem a romper. Mas, na sua opinião, como geólogo, aquilo foi uma sobrecarga, aquilo foi falta de monitoramento? Não, falta de monitoramento não foi, não. A Samarco tem um sistema de monitoramento bastante bom, para dizer. Aliás, das mineradoras tem por aí, é das melhores em termos de monitoramento. O problema é que eu acho que pode ter havido problema de execução da obra ou de projeto. A gente vai ter que ter acesso a esses dados, os dados de projeto, eles existem, eles vão ter que ser disponibilizados, o Ministério Público vai ter que entrar nisso e cobrar, vai ter que ser disponibilizado os dados de monitoramento, vai ter que ser montado um grupo para analisar os dados. Se a barragem rompeu, tinha algum problema, senão não deveria ter rompido. O Germano tem 30 anos. Germano é a terceira. É a terceira, que é a maior de todas. Que essa semana já começou a aparecer a trinca. Mas não é no corpo principal de Germano, porque é o seguinte. Posso explicar rapidinho? Pode. Então, é o seguinte, havia uma barragem no início, barragem de Germano. Essa barragem fornecia água e era de rejeito. Quando houve esse boom de mineração nessas últimas décadas, mas há 20 anos atrás já começou alguma coisa, houve a necessidade de criar uma barragem lá embaixo para fornecer água e Germano ficou só para rejeito. Então tinha essas duas barragens. Germano foi sendo alteada também, ao longo do tempo. O que é alteado? Foi tendo a sua altura aumentada. Elevada. E esse procedimento que se usa muito na mineração, de alteamento para montante, é o procedimento que é mais perigoso. Pronto. Mas a Germano foi sendo alteada e para ser alteada até a cota final que ela está hoje, havia duas celas topográficas, daí o nome dos diques da cela e dique da celinha, que tiveram que construir mini barragens nesses diques para poder fazer com que o rejeito não extravasasse para o vale ao lado, o vale de Fundão. Então esses dois diques eles foram alteados para poder fechar o alteamento final da barragem de Germano. Depois de Germano foi feito um contrapilhamento para aumentar a segurança dela. Então o corpo principal da barragem de Germano hoje não me preocupa nada, ele está tranquilo. O que está em trinca, que tem problemas, que a Samarco está monitorando, são os dois tais diques que eu te falei, o dique da celinha tulipa e a cela tulipa e o dique da celinha. Se ele romper, outro acidente. Aí eles estão lateralmente posicionados em relação ao eixo. Então esse rejeito vai extravasar para o vale do Fundão e vai descer rio abaixo.
E o risco existe? Existe, claro. A sorte é que o rejeito germano, por ser mais velho, ele tem muito menos água, então é muito menos fluido, né? Tem uma viscosidade muito maior. Mas ele vai, então não sei até onde ele vai, porque toda barragem também tem um processo chamado dam break, que eles já avaliam até onde aquilo pode ir, né? Vai ser bem menos, vai atingir uma distância bem menor do que essa, até porque o vale já está bem assoreado. Como você mesmo mas professor, olha só, tem como é que, quem faz o controle disso? Do monitoramento? O monitoramento, desculpa. O monitoramento é feito pela própria empresa, parece que ela paga uma consultoria para assim. fazer... Não é assim. Quem instala os equipamentos e quem recebe os dados é a empresa, a Samarco, ou a Vale. O governo não tem gerência sobre isso. Ele recebe esse relatório. Ele recebe um relatório, isso. Se ele quiser, ele pode ter acesso. Pode ter acesso a todos os dados. O governo federal, estadual, pode ter acesso. Que é o DNPM, no caso da esfera da produção mineral, no caso da esfera federal, ou a FEAM, no caso da esfera estadual. Eles têm o poder de pedir essas informações e ter acesso às informações. Ou simplesmente acreditar no que a empresa está dizendo. Então, o que acontece? A empresa contrata um profissional ou uma empresa terceirizada, não pode ser do quadro da mineradora ou do empreendedor, e aí ele faz esse relatório e tem um responsável técnico. Esse responsável técnico assina e atesta com base nas informações que a empresa forneceu. Ou seja, existe uma corresponsabilidade da empresa que fez o monitoramento, da Samarco e do governo que não fiscaliza. Por exemplo, na parte ambiental, eu me lembro que teve uma condicionante lá em Tabira, de monitoramento de qualidade da água, que esses dados eram emitidos no mesmo momento, tanto para a mineradora quanto para a FEAM. Sobre essa questão, eu queria até fazer uma colocação. Esse é um problema, na minha opinião, muito sério, porque o licenciamento ele é uma conquista da sociedade. Ao longo aí, principalmente a partir da década de 80, quando se instituiu o sistema de licenciamento ambiental no Brasil, mas o que a gente percebe é que, sistematicamente, os órgãos responsáveis por isso, são órgãos públicos, estaduais ou federais, vêm sendo sucateados. Vem cada vez mais... A gente percebe que, se a gente é contrário a esses processos ou cobram mais do governo, a gente é colocado como ecochatos, é contrário ao desenvolvimento, coisas do gênero. E prova disso que o governo de Minas, esse ano, ele está tentando mudar a legislação. Tem um projeto de lei que é 2.946, que o governador de Minas que está propondo, ele está querendo flexibilizar ainda mais o processo de licenciamento, de controle desses empreendimentos, que aí não é só a mineração, tem as hidrelétricas, enfim, e é só para ter uma dimensão que eu acho que o Estado acaba não fazendo o seu dever de casa. Mas aí isso se permite até emendar uma observação que eu acho que ela virou como bandeira de luta minha, onde eu tento divulgar, é porque a gente precisa entender o que está por trás desse jogo da mineração no Brasil. Mariana é a ponta do iceberg. Minas Gerais, eu andei olhando os dados da FEAM, tem 750 barragens de rejeito. Não só mineração, mas a grande maioria é mineração. E me parece que tem algo em torno de 40 que a situação delas são delicadas. 700 e poucas barragens de todas as formas. E aí boa parte é ligada a rejeito de acho que até mineração. E nesse contexto, o que a gente percebe é que está sendo proposto um novo Código da Mineração. Esse novo Código da Mineração, que está sendo discutido desde 2013, é uma bandeira, principalmente do PMDB. Né? A gente percebe que o principal relator desse código é um deputado federal de Minas Gerais, aqui da região de Patinga, que não tem nenhuma vergonha... Pode falar o nome, professor. O deputado Leonardo Quintão, que não tem nenhuma vergonha em dizer, tem vídeo gravado, que ele recebeu dinheiro de empresas ligadas à mineração e ele não vê nenhum problema de ser o principal articulador do código. Ele não vê nenhum problema nisso. Esse código está em discussão no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Que muda a questão do licenciamento ambiental para a mineração. Ele muda várias características do imposto, a questão aonde pode se minerar.
Para você ter ideia, se o código for aprovado como está, até onde eu sei, você poderia minerar até em terra indígena, você poderia minerar em unidade de conservação, você poderia, enfim, aonde Hoje fosse. a legislação é mais rigorosa. É mais rigorosa, é mais rigorosa. A ideia... O licenciamento para mineração demora, acho que 5 anos, a ideia boa vontade. É flexibilizar isso. E só para ter uma ideia, o Grupo Vale, em 2010, eles doaram para campanhas, para diretórios, 29 milhões de reais. Em 2014, essa cifra pulou para 88 milhões. Bem mais generosa. Na verdade, é um investimento. Por quê? Porque em 2014 o código começa a ser discutido em 2013. E aí ele passa a doar, inclusive, para candidatos à Câmara, à presidência. Todo mundo, porque a intenção é que esse código seja aprovado, né? E o que a gente percebe é essa flexibilização cada vez maior do licenciamento. Esse novo código é totalmente assim... Ele aberto, não fica, os impactos socioambientais que poderiam ser de responsabilidade das mineradoras, ele deixa em aberto. E uns argumentam que já existe legislação trabalhista, já existia legislação ambiental, não seria necessário ter uma legislação específica para isso. E já que a gente está também ficar atento aos contextos políticos do país, né? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o indivíduo que tem mais emenda nesse código, são 90, e todas elas tentam ainda facilitar ainda mais o processo de licenciamento. São bem favoráveis. São bem favoráveis. Então, eu acho que essa questão que o professor Eduardo está colocando, a respeito do monitoramento e tal, é deixar a raposa para tomar conta do galinheiro. E o Estado brasileiro, que deveria ter uma responsabilidade maior com o cidadão, não tem. Me espantou o governador de Minas, na sua primeira entrevista coletiva, na sede da Samarco. Ele teria que estar lá junto com as famílias atingidas. Deu a entrevista na sede da Samarco. Isso é uma coisa muito, muito triste, né? Um dos secretários de governo de Minas falou que a Samarco é vítima. Eu acho que essas questões todas precisam ser pensadas, né? Eu acho que é uma das preocupações dos movimentos sociais, tanto é que já vem um tempo, vem se articulando a criação do movimento de atingidos pela mineração, que nasce com força, principalmente no Pará, que é outro estado, assim como Minas, extremamente prejudicado pelas ações da mineração, né? Eu sei que alguns vão dizer, mas você não quer ter o carro, você não quer ter isso, precisa do ferro e tal. Mas eu acho que a gente precisa fazer as coisas com responsabilidade e a vida humana não tem preço. Eu queria pegar carona nisso aí, que assim, eu não sou contra a mineração, eu sou a favor da mineração, mas sou a favor da mineração bem feita, né? Mineração mal feita. Existe tecnologia para isso? Claro que existe. No Brasil, eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas tem uma mina aqui em Minas Gerais que aprendeu com os erros. Uma companhia mineradora que aprendeu com os erros. Hoje, você vai lá na Minas, você vê que a mina é outro nível de mina. Você vai na Austrália, você tem minas assim, tal. Eu acabei de voltar à Austrália. Então tem lá, tem tecnologia. A gente tem que trabalhar no Brasil para ter tecnologia, mas isso não vai para frente, não vai fiscalização. E como é que funciona a fiscalização no Brasil e Minas Gerais? O DPM fez um manifesto, né? Os técnicos do DPM estão pressionados, pô. Eles têm hoje 5 técnicos com capacidade técnica, capacitação técnica para poder fazer vistorias em barragens no Brasil inteiro, dos quais 3 estão em Minas Gerais. Pô, mas Minas Gerais está beneficiado. Só que Minas Gerais tem o maior parte das barragens, tanto de rejeito, não é à toa. Então, assim, hoje eu fiz uma conta, depois eu vou te passar esse texto. Hoje, cada técnico em Minas Gerais, por mês, ele tem que vistoriar 7 barragens, fora as barragens que foram alteadas, que tem que ser objeto de nova fiscalização. Se você pensar em barragem de mineração que é alteada todo ano essas barragens de mineração têm que ser alteadas. Aquelas que estão ativas, óbvio, né? Aquelas que estão encerradas, não. Então, assim, tem um carro para 3 técnicos. Então, não tem condição técnica de fiscalizar isso. É brincar muito com a vida dessas pessoas que estão lá com a vida destruída, né? E na FEAM vai do mesmo jeito, cara. E a coisa que me dói muito, assim, é importante porque eu brinco que as pessoas não têm dimensão, o sofrimento que tem por trás de uma luz dessa acesa, né? Porque a gente está falando de perdas não só materiais, né? De lembranças. Bento Gonçalves foi apagado do mapa. Acabou, apagou do mapa. Aquelas pessoas... Não é construir uma vilazinha que vai recuperar uma cultura perdida. Aquela avó que viu o neto se esvairir da sua mão na hora do acidente, ele nunca mais vai se recuperar. Isso não tem um preço, né?
E falta de dinheiro dessas mineradoras não é. A Samarco, ano passado, teve um lucro de quase 3 bilhões de reais. Então, assim... 3 bilhões. Ela está desde 77 operando em Mariana. E é uma coisa interessante, porque um dos discursos oficiais é do desenvolvimento. Uhum. Se a gente pensar que Mariana sofre o processo de exploração desde o século XVII, né, que seja de ouro e outros metais por aí afora, Mariana é uma cidade do interior de Minas que você não vê nenhuma magnitude de desenvolvimento. Né? E aqui, trazer um exemplo claro aqui para a gente, que a gente é radicalmente contra essa discussão do mineroduto da Ferros, que está aqui passando por aqui, por N motivos. Por Viçosa e etc. E tal. Eu tenho relatos que eu tive orientandos e co-orientandos, tanto de mestrado e iniciação científica, que o pessoal estava usando, inclusive, de artifícios sórdidos, convencer as famílias que é melhor mudar para a cidade do que a vida no campo, coisas do gênero. Então, assim, eu acho que falta... responsabilidade tanto por parte das mineradoras. Eu acho que isso não foi, na minha perspectiva, não foi um acidente, é uma catástrofe anunciada. Se a gente coloca um negócio num nível de risco vermelho e não prevê as consequências disso, então você acaba, na minha perspectiva, acaba sendo irresponsável. E por parte do Estado, um Estado que é refém das mineradoras, né, que vai talvez da presidente ao deputado. Sabe que ontem eu ouvi uma coisa, eu estava falando dessa desinformação, né? Mas é um comentário assim que vale. Uma pessoa falou assim, mas se existia uma barragem, por que as pessoas construíram ali? Não é isso, a barragem veio depois, já existiu uma comunidade antes, veio o tamanho da desinformação. A gente estava aqui agora há pouco comentando, o município de Barra Longa, que eu nem sabia, é o segundo município do estado de Minas Gerais, mais antigo. Barra Longa nasceu junto com Mariana, quer dizer... Que nasceu na Mineira, quer dizer, nasceu por causa das cartas, das cartas de ouro. Então, assim, aquela é uma região que vem sendo sistematicamente degradada, destruída, enfim, desde o século XVII. Bom, como a gente não tem tanto tempo assim, agora eu queria saber o seguinte, o que vai ser da agora para frente? O Rio Doce tem salvação, do ponto de vista técnico, assim? O que pode se fazer para minimizar tanto os efeitos ambientais quanto os humanos ali, de toda a vivência dessas pessoas? E o que esse conhecimento especializado que tem, né? Vocês têm, a universidade tem, a UFOP, que tem uma faculdade de Minas ali, né? Pode colaborar? Vou deixar a parte, vou ficar me atendo mais ao meio ambiente, vou deixar a parte humana mais com o Marcelo. Que ele mais conhecedor do assunto do que eu. Tem condição de salvar, tem condição, tem técnica, mas vai custar caro. Mas... Esse 1 bilhão que saiu hoje aí... Isso aí eu estou entendendo que o Ministério Público botou esse 1 bilhão é só para reconstruir pontes, começar a construção de casas em algum canto, começar a limpeza do rio, as ações emergenciais, não vai ficar por isso aí... Esse 1 bilhão não entra em indenização não, né? Não. Acho que esse é só para danos, acho que não, né? Assim, a conta eu acho que fica na ordem dos 20 bilhões. Bilhões? Bilhões de reais. Assim, do ponto de vista técnico tem solução. Tem solução até de recuperar fauna, alguma coisa falar, mas tem que agir, preferência o mais rápido possível. Quem tem que agir? O governo tem que agir? Governo federal, governo estadual, Ministério Público, a mineradora, nós. Porque não adianta também, olha só, se a gente quer salvar o Rio já vinha sendo morto há muito tempo. Essa foi, como disse o nosso nobre fotógrafo lá, foi a facada de morte, mas ele já vinha sendo poluído, destratado há muito tempo. Nós temos que ter vergonha na cara, por ter esgoto, tratamento de esgoto. Mas a coisa que mais me irritava em Viçosa é chegar em Viçosa e tem uma placa na porta de Viçosa dizendo nós temos 97% do esgoto coletado. Não é vergonha, pô. Nós temos que ter 99% do esgoto tratado. Coletado e jogado no rio. Nós estamos exportando esgoto para rio abaixo, aí a cidade abaixo gasta mais dinheiro para tratar o esgoto, para jogar esgoto mais sujo para a cidade abaixo. Indústria. No Paraná, no estado do Rio, em São Paulo, tem uma lei que diz assim, você só pode captar água na indústria a jusante de onde você joga o seu efluente. Aqui não tem isso, pô. Então nós temos que ficar uma vergonha também, nós como sociedade, e saber, nós queremos uma mineração ou não queremos uma mineração, primeiro ponto. Segundo, nós temos uma mineração de que forma?
Nós queremos mais indústria de que forma? Nós queremos tratamento de esgoto de que forma? Nós queremos desenvolver a nossa cidade de que forma? Nós temos que pensar nisso tudo. Já passou da hora. Isso é a sociedade civil organizada. É lógico, todo mundo tem que cobrar. Então, assim... Porque é aquela história, né? Para um deputado, para um congresso que se vende, que é comprado pelo dinheiro e tal, tem uma sociedade que vota, né? A gente sempre fala disso aqui. Assim, se a gente não se mobilizar, não vai. Assim, por exemplo, no final de semana teve meus estudantes lá coletando água para levar para Valadares, etc. Se mobilizam. Mas a gente na hora da tragédia. Mas a gente precisa tratar com mais carinho, quer dizer, você começa do zero aí, do mínimo. Você anda na rua aí, uma sujeirada danada, então, quer dizer, a gente precisa mudar isso, não dá mais, assim, não dá mesmo. Mas assim, a possibilidade dessa, como é que chama a barragem nova? A terceira? Germano. A Germano. Existe a possibilidade concreta e alguma coisa já está sendo feita, não é? De quê? De recuperar? De recuperar para que ela não... Sim, tem um plano de emergência que prevê alguma série de medidas até fevereiro agora do ano que vem. O próximo passo é cuidar do rio. Não, eu acho que tinha que ser concomitante. Eu acho que não tinha que ser uma coisa primeiro, outra coisa. A Samarco, ela tem que... e nesse sentido, eu acho que a Samarco foi muito fraca em termos de postura. As respostas da empresa são assim, muito lentas. É assim, muito a Samarco ela tem que tratar o problema da barragem para evitar que o problema piore. Pronto. Agora, ela tem que tratar, eu estava comentando com o Marcelo, ela tem que começar a limpar essa cara desse rio. Então. Quer dizer, ela tem que começar a propor coisas. Tá certo? Então, isso tem que correr tudo junto. Nós temos que mexer na legislação. Desculpa a minha ignorância, mas esse barro decanta, está afundando, está subindo o leito do rio. É por isso que eu falei que a maior parte, no início que eu estava conversando com você, a área crítica para mim vai até a barragem de Candonga, porque a barragem de Candonga e a montante dela foi sendo depositado grande parte do material mais de escuroceiro, árvores, etc, etc. Da barragem de Candonga até Valadares, por ali, um pouco mais para baixo, é uma parte de risco mais médio. Daí para baixo tem risco, mas é o material mais fino que passa. Então vai ser mais rápido de lavar. O rio vai levar isso mais rápido. Porque a água vai para o mar, mas o barro fica. Fica, a gente vai modificando o rio. Mas isso também já tem acontecendo. Nós já estamos erodindo e assoreando o rio, não só o doce, mas é uma obra milionária. Muito tempo. Muito cara. Né? Mas tem que fazer. E salvar esses peixes, essa vegetação que tem em volta. Existe conhecimento para isso? Eu não sou especialista em peixe, mas eu entendo que sim. Quer dizer, você tem outros afluentes que tem a mesmo tipo de ictiofauna, e aí você consegue... E não pode deixar passar, né? Tem que ser tudo agora. Porque se deixar para depois, não vai. Então, professor... Do ponto de vista... Deixa eu te fazer uma pergunta para esclarecer bem, que a gente falou várias vezes sobre MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem. Esse movimento, ele já existe, né? Eu acompanho isso há mais de 20 anos aqui em Viçosa, que são essas pessoas que se articulam quando se sentem prejudicados por essa construção, né? O MAB, na verdade, é um movimento que nasceu nos anos 80, lá no Rio Grande do Sul, lá na bacia do Rio Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, principalmente para lutar pelos atingidos por barragem, hidrelétricas, né? Geradoras de energia. E nos anos 90, esse movimento chega aqui em Viçosa, e um dos objetivos do MAB é justamente articular essas famílias que são atingidas por essas grandes obras, né, igual esse pessoal que está sendo atingido pela Vale BHP, na verdade elas são donas desses empreendimentos, né? E também ele traz em pauta, ultimamente eles têm mudado um pouco a pauta, questionando inclusive mais energia para quem, para quê? Começa a trazer alguns elementos importantes para a sociedade, que para que Belo Monte? Porque se a gente pegar essas grandes hidrelétricas, elas estão amarradas às grandes mineradoras, então não é algo que dá para ser... E o MAB faz essa articulação muito bem, e eles estão lá em Mariana junto com a igreja, a diocese, estão fazendo esse trabalho de articulação. E aí você tinha perguntado inicialmente, do ponto de vista social, etc. E tal. De minimizar isso. Minimizar isso. Eu acho que essa triste história de Minas, que ocorreu agora recentemente, espero que sirva pelo menos para esse congresso, que eu acho que é o mais conservador depois da redemocratização do país, repense o novo Código da Mineração, porque ele traga outros elementos para a gente poder discutir isso a nível nacional. E a nível local, eu acho que uma coisa que é fundamental
é que a gente esteja junto à universidade, aí o PACAB, as pessoas que possam contribuir, na organização e articulação das pessoas que foram atingidas. Porque se essas pessoas começarem a fazer negociações individualmente... É um risco, né? É um risco muito grande. Vamos explicar isso bem, né? As pessoas têm que fazer isso conjuntamente, quem foi atingido, conjuntamente, para que tenha uma força coletiva, né? Se elas começarem a entrar na justiça contra essa marca isolada, isso vai se estendendo por uma justiça que daqui a 20 anos não acontece. Como está acontecendo com a barragem que rompeu em 2007 em Miraí. E Miraí, que já está arrastando até hoje. Tem muita gente que não recebeu nada. Não foi indenizado até hoje. E o MAB, nesse sentido, o MAB está fazendo um papel bem interessante lá em Mariana. Eles escreveram uma carta, junto com a Diocese, entregaram para a Dilma. A Dilma esteve lá quinta-feira passada, né, dia 12, e nessa carta eles deixam bem claro que todas as negociações com essas famílias que foram atingidas, seja lá de Bento Rodrigues a governador Valadares, porque a gente tem pescadores, tem uma série de atores sociais, indígenas, enfim, uma série de atores sociais nesse contexto, que sejam feitas de forma coletiva. Isso é uma reivindicação do movimento, né, e o movimento de atingidos pela mineração também, que é um movimento mais recente, em parceria com o MAB. E a gente que está aqui próximo, trabalhando com isso, o grupo nosso, espera contribuir um pouco nisso. A gente deixou até lá em Barra Longa com o padre, que é a pessoa que está articulando. A Igreja Católica tem ajudado muito lá, né? O bispo de Mariana, ele deixou bem claro para o pessoal das paróquias, para os seus padres, que faça esse processo de mobilização das comunidades atingidas. De forma coletiva. De forma coletiva. A intenção é que seja de forma coletiva. Porque ele estava dizendo aqui agora há pouco já tem uma opção de advogados, assim, de pessoas que estão lá querendo, né? Procurações e tal, entra no seu nome e no final das contas essas pessoas são passadas para trás. E essas pessoas estão muito fragilizadas, né? Para elas caírem num conto do vigário numa hora dessa não custa. Você já, só para concluir, você já imaginou o que você viver com aquela tensão que a barragem X vai romper e vai levar a sua casa, a sua vida, a sua família, o tempo todo viver com isso? Então é um momento, eu vi isso em Barra Longa, é um momento de muita dor. Você tem que ir ver e sentir isso. Como diz um senhor lá, esse evento foi uma máquina de destruir sonhos. É isso que... E a gente espera que minimamente esse efeito, que esse evento que foi uma tragédia, sirva pelo menos para que esse projeto... Esse novo Código da Mineração seja repensado. Seja rediscutido no Congresso. E não só o Código, como o processo de licenciamento também. Porque se isso não tivesse acontecido na sociedade, não ia nem falar nesse assunto, ia passar do jeito que fosse. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente espera ter contribuído para valorizar esse conhecimento que é especializado, que a universidade tem, Departamento de Engenharia Civil, todos os departamentos aqui, de alguma forma, economia rural, sociologia, todo mundo tem alguma contribuição a dar e a gente espera que governo, sociedade, use esse conhecimento para fazer a coisa bem feita. Obrigado Muito obrigada pelo mais uma vez. Um abraço, até a próxima. O Sala Especial termina aqui, esperando ter contribuído para um melhor entendimento deste desastre humano e ambiental que nos afeta a todos como cidadãos. Nossa solidariedade ao povo de Mariana, de Barra Longa, de todas essas cidades atingido pela lama no curso do Rio Doce. Esperamos que os pesquisadores possam ajudar no que for possível. Aí na sua tela aparecem os nossos contatos, se você quiser dar sugestões de outros temas para o programa. Uma semana com saúde e paz para todos nós e muito respeito aos que foram atingidos por essa calamidade. Um abraço e até semana que vem.